Deus está dizendo: fica tranquilo, aquele que dá o sonho sustenta para que ele se cumpra. Eu sei que machuca, eu sei que dói, eu sei que a gente tem dificuldade, mas Deus é um Deus de processos. É por isso que Deus, Ele não revela para nós os processos, porque se Deus revelar os processos, a gente não vai querer sair do lugar. O que Deus faz? Nos dá condições para suportar cada processo da nossa vida, cada poço, cada acusação, cada traição, cada inveja, cada calúnia, cada ofensa, cada levante. Por isso que você essa noite tem que sonhar os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Lucas capítulo 17, versículo 14, um texto muito conhecido, mas eu queria só ler esse versículo para a gente poder pensar junto sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Lucas 17, 14 está escrito assim: ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Repita isso: vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, diga, enquanto eles iam, foram purificados. Eu queria hoje compartilhar com você uma palavra sobre um tema: confie e vai em frente. Muitas maneiras de Deus trabalhar, muitas formas de Deus trabalhar, é da forma instantânea. É daquele momento que você chega e Deus já faz. É daquele momento que você ora e a porta já abre. Aquela forma onde você não precisa esperar tanto tempo. Já é de bate e pronto. A gente vê isso em várias situações na Bíblia, pessoas clamando e Jesus atendendo naquele exato momento. Então essa é a primeira forma de Deus trabalhar, segundo a Bíblia, uma forma instantânea. Mas existe a segunda forma de Deus trabalhar, que é a forma gradativa. Diga, gradativa. E talvez essa segunda forma é a forma que nós temos mais dificuldade de viver e de compreender. Porque essa maneira gradativa que Deus trabalha é no caminho, é durante o processo. Porque existem coisas com Deus que acontecem, sim, já no início da caminhada, mas existem muitas outras que acontecem só no meio do processo. É quando você já está no meio do caminho, quando você já está no meio da jornada, quando você já está ali algum tempo orando, algum tempo crendo, Deus está te preparando para algo maravilhoso, para algo poderoso. E alguém já disse uma vez: Deus não está preparando a bênção para você, Deus está te preparando para a bênção. Então quando Deus trabalha na nossa vida de uma forma instantânea, significa que nós já estamos prontos para aquilo. Agora, quando Deus está trabalhando de uma forma gradativa, é porque Deus está nos levando a processos de crescimento, de maturação, de maturidade, para nos preparar para aquilo que Deus vai derramar sobre nós. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jesus curando instantaneamente muitos enfermos, mas teve situações que Ele mandava a pessoa ir lavar no tanque de Siloé. É o momento que Jesus disse: olha, seja curado, e o cego não enxergava, mas houve outras situações que Jesus dizia: vai lá e se lava no tanque. Então nós precisamos ser muito maduros, e para entender que existem momentos que Deus vai fazer naquele exato momento, mas existem outros que vai demorar um pouquinho, porque Deus está nos preparando para algo melhor e algo maior. Talvez você entrou essa noite aqui, e eu não vou ser ousado para dizer em que tempo você está vivendo, ou em que tempo Deus vai trabalhar na sua vida, se vai ser no tempo o instantâneo de Deus ou o gradativo de Deus, mas eu quero que você saiba de uma coisa: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A única coisa que a gente precisa entender é confiar e ir em frente. E aí, diante dessa verdade, eu perguntei: Deus, mas por que Deus trabalha muitas vezes de forma gradativa, se Ele pode trabalhar de uma forma instantânea? E nós precisamos aprender o seguinte: Jesus não quer ver em nós uma fé que somente provoque milagres instantâneos, mas Deus quer ver em nós uma fé que resista a processos. Por quê? Porque às vezes a gente tem fé, e se toda hora com aquela fé a gente chega em Deus e Deus faz, Deus então Ele não vai conseguir nos provar para saber se nós o amamos pelo que Ele é ou pelo que Ele faz. Então, muitos querem uma fé para provocar milagre, muitos querem uma fé para ver as coisas acontecer, mas a gente precisa entender que fé
não é só para provocar. Fé é para você resistir ao tempo de Deus, para você permanecer no processo de Deus. A fé, ela não só vai te levar para o centro da vontade de Deus. A fé não só vai fazer você entrar em lugares que você precisa entrar, mas a fé vai fazer você se manter na posição que Deus quer que você esteja. A gente sempre tem que olhar para a fé também com um olhar de resistência, de durabilidade, de resiliência. Veja Abraão, quanto tempo Abraão esperou para gerar Isaac. A fé que suporta processo. É por isso que nós estamos em uma geração que não tem fé, uma fé robusta que suporta processo. E aí quando passa algum tempo e Deus não faz, porque Deus está preparando essa pessoa para receber algo, essa pessoa acha que Deus não a ama, essa pessoa acha que está na igreja errada e desiste. Aprenda com a Bíblia, meu irmão. Essa fé que você tem no seu coração não é só para você abrir portas nesse momento, mas é para você ficar ali fora da porta, até que Ele abra, até que Ele venha, até que os céus se fendam sobre você. É como disse o profeta Abacuque: me colocarei sobre a torre de vigia e ficarei até que o Senhor me revele a vontade dEle, até que o Senhor fale comigo. Então tem momento que Deus vai fazer sim de uma forma instantânea, e há momento que Deus vai fazer de uma forma gradativa, para provar em nós essa fé que resiste processo. E nós precisamos entender que existem milagres que só vão acontecer durante o caminho. Diga assim: existem milagres que só vão acontecer durante o caminho. Não é você antes de começar a jornada. Existe milagre que só vai acontecer quando você já estiver no meio da jornada. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando os discípulos foram atravessar o mar, aquele mar que eles estavam ali, de Genezaré, a Bíblia diz que quando eles chegaram no meio, que veio a tempestade. Porque a tempestade não veio no início, porque se fosse no início eles voltavam para a terra. Porque a tempestade não foi no final da jornada, porque eles já chegaram do lado de lá, acabou. Mas é no meio, porque é o meio que vai provar tudo. Tu olha para trás, tem 50% que tu caminhou. Tu olha para frente, tem 50% que você tem que caminhar. E aí é a bifurcação da vida: ou desiste ou continua, para ou vai em frente, pula na água ou continua no barco, tomado de desespero ou confia na palavra do Senhor. Deus te trouxe essa noite para dizer para você o seguinte: se você está no meio da tempestade, não precisa pular do barco não. Jesus vai ao teu encontro nessa noite. Apenas você precisa confiar e seguir em frente. Quando a gente olha para a Bíblia, no texto que nós lemos, nós vamos ver a Bíblia falando sobre a história de 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos leprosos? 10 leprosos. Naquela época a lepra era a doença mais terrível que existia. A lepra, para você ter uma ideia, era uma doença que a pessoa, quando ela tinha, era considerada maldita. Um leproso tinha 3 tipos de segregação. A primeira segregação era religiosa, ele já era expulso da sinagoga. A segunda segregação era familiar, a família expulsava de casa. A terceira segregação, ele era expulso da cidade. A lepra daquele tempo começava com umas manchinhas, meio embranquiçada, e ela ia espalhando pelo corpo todo, e depois abria feridas purulentas, e apodrecia o corpo da pessoa, a pessoa estando viva. Eram monstros ambulantes. O cheiro era insuportável, a sujeira era insuportável, o estado era deplorável. Então essas pessoas que tinham lepras, elas iam para fora da cidade em leprosários, se faziam leprosários a quilômetros de distância da cidade, e essas pessoas ficavam ali esperando 2 coisas: ou a morte ou um milagre de Deus. E a Bíblia vai dizer que tinham 10 leprosos. E a Bíblia diz que esses leprosos não eram 100% judeus. A Bíblia diz que era um leprosário que tinham samaritanos e judeus. Diga: samaritanos e judeus. E você sabe muito bem que samaritano e judeus, eles não se davam. Samaritano e judeu, eles viviam em guerra, em litígio. Jamais eles iriam morar embaixo do mesmo teto em condições normais. Jamais eles iriam dividir
o prato de comida, o ambiente que eles estavam um com os outros. Por isso que havia ali um marco divisor da Judéia para Samaria. Você lembra quando Jesus sentou no poço para falar com aquela mulher? Qual foi o primeiro argumento daquela mulher? Como pode você ser um judeu conversar comigo, samaritano? Mas sabe o que Lucas vai falar? Lucas vai dizer que nesse leprosário tinha judeus e samaritanos. Por quê? Porque eles estavam todos nas mesmas condições, todos viviam juntos. Charles Spurgeon, ele, analisando esse texto, ele diz assim: a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. Porque quando está tudo bem contigo, quando você se sente a última Coca-Cola do deserto, quando você se sente a última bolacha do pacote, há uma tendência de a gente olhar sempre por cima, de cima para baixo, nivelar as pessoas de cima para baixo. Mas quando vem a fraqueza, quando vem o dia ruim, quando vem a doença, quando vem o desemprego, quando tu entende que o dinheiro ele não é suficiente, quando você entende que a tua robustez, a tua saúde não é tudo o que você precisa para viver, aí você começa a entender a fragilidade humana. Aí aquele que está aqui em cima já está aqui, então não dá mais para olhar de cima para baixo. Começa as coisas a ser niveladas. Você sabe de onde surgiu a palavra humildade? A palavra humildade surgiu do latim humus, e humus significa terra. Porque uma pessoa humilde reconhece a sua natureza, é pó, do pó veio, para o pó vai voltar, da terra veio, para a terra vai voltar. Quando os samaritanos e os judeus estavam ali, todo mundo bem, ninguém queria conversar com ninguém. O samaritano olhava para os judeus e dizia: essa é uma raça de religiosos malditos. Os judeus olhavam para o samaritano e diziam: esses são cães leprosos. Mas agora nós temos 10 pessoas, judeus e leprosos, dividindo a mesma casa, dividindo a mesma história, clamando pelo mesmo Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus estava passando, os 10 gritaram de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, tem compaixão de nós. Por que de longe? Porque eles não poderiam se aproximar. Existia uma lei que os leprosos tinham que ficar a 15 metros de distância de uma pessoa. E quando eles olham Jesus de longe, eles estão dizendo: tem compaixão de nós, ajude-nos, porque senão nós vamos morrer. Porque lepra naquela época, irmão, quem tinha lepra, ou era só um milagre de Deus ou morria. E eu acredito que esses 10 leprosos, eles, clamando por misericórdia, eles estavam com muita fé. Tamanha fé que eles foram ao encontro de Jesus, ficaram à distância e disseram: nos ajude, tem compaixão de nós, nos tire dessas condições. Eles tinham fé para ir até Jesus e pedir misericórdia. Eles estavam desesperados. Por quê? Por uma cura. Diga cura. Diga cura. Quando esses leprosos clamaram pelo nome de Jesus, é óbvio que na cabeça deles está assim: se a gente conseguir parar Jesus, nós vamos ser curados na hora. Porque se eles estão reconhecendo Jesus de longe, é porque eles ouviram falar de Jesus, ou tiveram algum contato com Jesus antes da lepra. E quando eles olham Jesus, talvez eles pensaram assim: se a gente conseguir, através da nossa fé, provocar a atenção de Jesus, ganhar a atenção de Jesus, nós vamos ser curados agora. A Bíblia diz que eles começaram a gritar, desesperadamente. E Jesus parou. E quando Jesus para, o que Jesus faz? O que Jesus faz? Quando Jesus para, Jesus dá atenção. Ele ouve o clamor. Mas ouvir o clamor não significa que Ele vai fazer do jeito que você quer. Porque quando aqueles homens disseram: tem misericórdia de nós, Jesus vai falar para eles assim: ei, vão para a cidade. Presta atenção aqui que eu já vou começar a pregar, estou na introdução. Vão para a cidade e se mostrem ao sacerdote. Quando Jesus falou se mostre ao sacerdote, os 10 já sabem qual é o trajeto: atravessar toda Samaria, toda a Galileia, ir para Jerusalém, entrar em uma cidade que está movimentada, passar pelo meio das pessoas, ir para o templo e se apresentar no sacerdote. Mas como? Se eles estão leprosos.
Porque Jesus não tocou, Jesus não disse, sejam curados. Jesus disse, vão e se apresentem Mas se você aparecer publicamente com lepra, você morre. Se você aparecer publicamente com aquele estado, você é apedrejado. Esses homens, eles tinham fé para ir até Jesus, agora eles precisam de fé para permanecer sobre uma palavra que Jesus liberou: vão e se mostrem ao sacerdote. E se você analisar o texto, você vai ver que quando Jesus diz isso, eles não são curados imediatamente. Eles não são curados. A Bíblia diz que eles começaram a ir, nós lemos junto o texto, e o texto diz assim: enquanto eles foram, ou enquanto eles iam, foram purificados. Eu vou tentar desenhar para ficar mais fácil para vocês aqui, ó. Jesus está dizendo, vão e se mostrem ao sacerdote. Eles estão olhando para si, a doença está aqui, a lepra está aqui, a limitação está aqui, a dificuldade está aqui, mas há uma palavra no mundo espiritual aqui em cima deles. Vão. Quando eles colocaram o pé na estrada, mesmo leprosos, no meio do caminho, na medida que eles estavam caminhando, na medida que eles estavam confiando, andando, em assumindo uma mancha aqui, sumia outra mancha ali, sumia outra mancha acolá. Um começou a olhar para o outro e falou, estamos ficando curados. E eles entenderam, quanto mais caminhavam, mais eles iam sendo purificados. Por isso que a palavra de hoje é, confie e vá em frente. Jesus não estava dizendo, eu vou fazer e vocês vão. Jesus está dizendo, vão que eu vou fazendo, aleluia. Vão que eu vou fazendo, é assim, irmão. É gradativo. É gradativo. Talvez você entrou aqui essa noite e falando, Deus, eu preciso de uma palavra, e ter a certeza que amanhã quando acordar, 8 horas da manhã, tu já está agendando um milagre. 8 horas da manhã tem que estar lá. Deus está dizendo para você, filho, você tem uma semana cheia de desafio. Acorda, lava o rosto, escova os dentes, toma aquele café preto, faz aquela oração e vai para cima. E na medida que você for andando, as coisas vão acontecendo. Eu não sei se é segunda, eu não sei se é terça, eu não sei se é quarta, eu não sei se é quinta, eu não sei se é sexta, eu não sei se é sábado, mas essa palavra é para você. Ei, não pare, não desista, apenas confie e caminhe. Confie e caminhe, porque na medida que você for indo, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes. Levante sua mão se você acredita nessa palavra, porque Deus, Ele vai fazer quando você se mover. Deus não se move para quem está parado. Dá um cotovelo santo nesse irmão, diga para ele, Deus não se move para quem está parado. Diga para essa pessoa, Deus não se move para quem está parado. Você acha que foi fácil, irmão? Eles estão andando e a dor está lá. Eles estão andando e a doença está lá. Eles estão andando, a vergonha está lá. Mas eles estão crendo que aquele que falou que eles vão chegar lá é fiel para sustentar a palavra. Porque se esses homens chegassem em Jerusalém procurando um sacerdote leproso, eles seriam mortos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece o teu futuro. Talvez Deus, Ele não vai te explicar tudo o que vai ser daqui para frente, mas Deus vai caminhar do teu lado em todo o processo. Tem gente que fica com medo de colocar o pé para fora da água. Irmão, fé é fé. Fé não pede explicação. Fé aceita convite. A fé não aceita explicação. A fé, ela aceita convite. Pedro perguntou, se é tu, deixa eu ir ter com você andando sobre as águas. Aí veio o convite, vem. E Pedro andou sobre as águas. Pedro não perguntou se isso ia contra a lei da física. Como Jesus estava ali andando sobre as águas, ele falou, me faz o convite pela fé, que eu saio desse barco pela fé e vou viver o sobrenatural de Deus. Enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Será que você consegue ver isso? É cada passo, irmão.
Deus já te mostrou o caminho, Deus já te mostrou a direção. Qual é a direção? Sacerdote. Qual é a direção? Jerusalém. Aqueles homens estavam parados dentro de uma casa, apodrecendo. E Jesus falou: ei, vamos se movimentar, vamos sair, vamos seguir. Eu tenho um destino para você. Qual é o destino? Jerusalém. Mas vocês precisam colocar o pé na estrada. Vocês precisam usar a fé que suporta processo. Vai doer no início. Para sair leproso e começar a caminhar, eu não sei se você já estudou sobre isso. A lepra em grau avançado naquela época apodrecia os membros, pedaços do corpo ficavam em estado de putrefação e caíam. Qualquer movimento brusco, qualquer situação mais desconfortante já causava mais dor. Aqueles homens, quando foram caminhando, eles foram dizendo: ai, está doendo, mas vamos, nós tem palavra. Está machucando, porque eu sei, irmão, que é difícil você dar o primeiro passo. O primeiro passo é difícil. Eu sei que é difícil colocar o pé em uma estrada de incerteza. Eu sei que é difícil sair de dentro de um barco que está balançando, está chovendo muito, tu não consegue enxergar um palmo à sua frente. Eu sei que é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa: quando lhe faltar o chão, Deus vai colocar as mãos dele para você caminhar. Deus te trouxe essa noite aqui para dizer para você: não desista, não desista, não desista. Não pare, não saia do caminho. Não abandone o seu casamento, o seu sonho, a sua vida com Deus, o seu ministério, a sua igreja, o seu trabalho. Eu não sei o que você pensou essa semana em parar. Deus está dizendo: na medida que você for andando, eu vou fazendo. Não, só duas pessoas entenderam: na medida que você for andando, eu vou fazendo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para que ter luz em um caminho onde você não quer caminhar? Não faz sentido. Luz para o caminho é para quem está andando. Pegou ou não pegou? Para que Deus vai acender a luz se você não sai do lugar? Para que Deus vai acender a lâmpada se você não se move? Deus está dizendo: ei, eu já iluminei o caminho, agora vai. Vai, confia e vai. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles estão sentindo muita dor, mas mesmo assim eles não param. Sabe por quê? Porque a fé não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que eu espero. Eu vou repetir: a fé não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que eu espero. Tem gente falando assim: ah, eu vou quando parar de doer. Ah, eu vou quando eu não esquecer. Escute, a fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não é sentimento. Você não se move pelo que você sente, você se move pelo que você espera. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Firmeza, fundamento. Está balançando tudo, mas eu estou fundamentado em algo. O que ele está fazendo aí? Está chegando, estou esperando. E geralmente quem não tem fé, menospreza a visão e a revelação que Deus te deu. Elias está lá orando, fundamentado na fé, está dizendo: ei, vai lá ver, está vindo chuva aí. Aí o menino foi ver e falou: rapaz, tem uma nuvem lá do tamanho da mão do homem, não dá para nada isso aí. Aí Elias falou: manda o rei descer e avisa Israel que está chegando uma abundante chuva. Para quem não tem fé firmada, irmão, uma nuvem pequena não representa nada. Uma portinha de emprego não representa nada. Para quem tem fé pequena, para quem não tem fé, é firme em Deus, fundamentado em Deus. Qualquer sinalzinho de Deus para essa pessoa é insignificante. Mas essa pessoa esquece de um princípio: se tu é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Se você é fiel na pequena nuvem, se prepara, que vai encher caixa d'água de água no teu quintal. Se você é fiel em 5 pães e 2 peixinhos, fica tranquilo, vai sobrar 12 cestos para você carregar. Escute, irmão, não compartilha a tua visão, firmado em Deus, firmado na fé, com pessoas que não entendem dessas coisas. Talvez você esteja aí entristecido, frustrado, porque tu compartilhou coisas espirituais com pessoas carnais. E o apóstolo Paulo diz que o homem carnal nada discerne, mas o homem espiritual a tudo discerne. Tudo discerne. Então aquele sonho, aquele projeto,
aquela vontade, aquela motivação, escute, vai acontecer. Pastor, quando? Não sei. Mas vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Porque é no caminho, é no caminho, é no caminho, é no caminho, é no caminho. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus disse, olha, vamos andar. Para onde? Eu vou levar vocês. Deserto não tem GPS, deserto não tem mapa, não tem nada disso. Deus falou, vou guiar vocês. E a Bíblia diz assim, presta atenção, não sou eu, a Bíblia diz isso. Quando o povo andava, a nuvem andava. Quando o povo parava, a nuvem parava. Pegou ou não pegou? Presta atenção. Quando Deus estabeleceu no deserto a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, o texto é claro, para guiar o povo, porque o povo estava no deserto e não sabia qual a direção. Mas o texto diz, quando o povo andava, a nuvem andava. Quando o povo parava, a nuvem parava. O que significa isso? Quanto mais você andar, Deus vai abrindo o caminho. Toca aí, Bruno, Deus vai abrindo o caminho. Vamos lá, levanta a sua mão. Nós vamos profetizar sobre a tua vida que Deus vai abrir caminho. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando. Se você acredita nisso, declara. Tirando os espinhos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. Escute, Deus manda te dizer, vai dar certo. Minha irmã, aguenta firme, vai dar certo. Meu irmão, aguenta firme, vai dar certo. Deus manda te falar essa noite, não para não, confia e siga em frente. Confia e siga em frente. Pastor, está dando tudo errado. Calma, você ainda não chegou no meio. Pastor, as feridas ainda estão aqui. Calma, você não chegou no meio. Não pare. Ele fez uma promessa para você: eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias. E todos os dias significa momentos bons, momentos ruins também. Todos os dias. Enquanto eles caminhavam, eles iam sendo purificados. Sabe qual foi o momento que esses homens foram mais provados na fé? Foi agora. Porque às vezes a gente tem fé para clamar. A gente tem fé para dizer, chegar em uma igreja como essa aqui e dizer: Jesus, Jesus. A gente tem fé para chamar a atenção de Jesus. A gente tem fé para fazer Jesus parar. Mas quando Jesus olha para nós e diz assim: você chamou minha atenção, agora vai. Aí tu fala: mas vou como? Você não fez nada ainda. Eu esperava sair essa noite da Lagoinha Santos já com minha bênção na mão. Não, tu não entendeu, filho. Tem dia que a chuva cai de repente do céu. Plá! Mas tem outros dias que primeiro o céu vai se fechando, as nuvens vão escurecendo e vai caindo só uma chuvinha rala, fraca do céu. E de repente ela vai se avolumando, 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 irmão. Acredita nisso. Deus é Deus de processos. Eu sei que machuca, eu sei que dói, eu sei que a gente tem dificuldade, mas Deus é um Deus de processos. Um dia Deus deu um sonho para um menino de 17 anos. Porque o que um menino de 17 anos sonha, irmão, é ser jogador de futebol, é ser igual o Neymar. Imagina um menino de 17 anos, qual o sonho? Eu vi 12 estrelas, eu vi a lua, eu vi o sol se prostrando diante de mim. Que sonho é louco é esse? Comeu feijoada, comeu mocotó e dormir, o que foi isso? José não sonhou os sonhos dele, José teve os sonhos de Deus para a vida dele. Porque o sonho de um menino de 17 anos, o que é, gente? É estudar, é ter uma profissão, sei lá. É tudo menos essa loucura que José sonhou. Tanto é que foi tão louco que quando ele chegou no café da manhã na casa dele,
E a família pequenininha, irmão, parecia a família nordestina, 12 irmãos em volta da mesa. E tá todo mundo tomando café, José tá com o Todd aqui no beijo, está sujo, e ele, pai, eu tive um sonho. Quando ele fala teve um sonho, os irmãos mais velhos, eu pensei, esse menino é doido. E aí ele revelou o sonho. Jacó era um sonhador. Jacó teve sonho, o pai de José teve sonho de escadas subindo ao céu, anjos descendo e subindo. Jacó entendia de revelação. Quando José revelou o sonho que ele teve de Deus, e José naquele momento não entendia onde iria parar com aquilo, a Bíblia diz que os irmãos o odiaram. Odiaram porque ele sonhou? Não, odiaram porque ele sonhou os sonhos de Deus. Porque esse sonho implicava Deus exaltar José sobremaneira, ao ponto que os irmãos de José, lá na frente, iriam se curvar perante ele. Aí a gente olha o primeiro capítulo da vida de José e diz, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora olha só, Deus mostrou as 12 estrelas, Deus mostrou os feixes, Deus mostrou o sol, Deus mostrou lua, mas Deus não mostrou o poço. Deus não mostrou os ismaelitas passando e comprando ele como escravo. Deus não mostrou o assédio na casa de Potifar e a acusação de estupro. Deus não mostrou ele lá no cárcere, ele apodrecendo. Deus não mostrou nada disso, processo. Porque se Deus revelar processo, assusta. Imagina Deus chegando para o menino de 17 anos dizendo, eu tenho um sonho para tu, hein? Mas vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Sabe o que o menino ia falar? Pô, deixa eu aqui jogando PlayStation 4, pega o meu irmão lá, manda Rubem no meu lugar. Tá louco? Que B.O. que... É por isso que Deus, Ele não revela para nós os processos. Porque se Deus revelar os processos, a gente não vai querer sair do lugar. O que Deus faz? Nos dá condições para suportar cada processo da nossa vida. Cada poço, cada acusação, cada traição, cada inveja, cada calúnia, cada ofensa, cada levante. Deus está dizendo, fica tranquilo, aquele que dá o sonho sustenta para que ele se cumpra. Por isso que você essa noite tem que sonhar os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Não é fácil, irmão, nunca foi viver milagres no processo. Tem gente aqui que está em gestação de milagres. Tem gente que está de 1 mês, 3 meses, 8 meses. Tem gente que já está 9 meses. E sabe o que é mais engraçado? Que quando acontece algo na nossa vida, as pessoas que estão de fora e não entenderam o processo, não conviveram com o processo, sabe o que elas falam? Foi de repente, né? De repente tu comprou uma casa, de repente tu comprou um carro, de repente tu foi consagrado a pastor, de repente tu está na Lagoinha, de repente tu casou, de repente, irmão, de repente demora muito para quem está dentro. Pegou ou não pegou? O de repente demora muito para quem está dentro do processo. Porque essa pessoa orou anos. Para quem está de fora fala, foi de repente. Não, ela está em gestação há muitos meses. É que chegou a hora do parto. Chegou a hora de nascer. E quando chega a hora de nascer, irmão, pode se levantar anjo no céu, homem na terra e demônio no inferno. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Você pode aplaudir a Jesus? Não pare, não desista, confia e siga em frente. Confia, aquilo que Deus tem colocado no seu coração para você fazer, faz. E aqui eu não estou sendo otimista, irmão. Evangelho não tem nada a ver com otimismo. Evangelho tem tudo a ver com fé. É um firme fundamento. Otimismo, toda hora tu precisa de alguém ali, vai. Fé não. É um firme fundamento. Uma vez posta, está lá, acabou. Vai passar 1 ano, eu estou firme. Vai passar 2 anos, eu estou lá. Eu estou andando, eu estou caminhando. E quando eu vou caminhando, Deus vai fazendo. Deus vai operando milagres na minha vida. Mas não desista. Eu só vim essa noite para dizer para você, que eu sei que tem gente aqui que pensou essa semana parar, porque acha que não está dando certo. Não, irmão, você está pertinho. Escuta, você está pertinho do lugar que vai começar a acontecer o milagre na tua vida. Você está pertinho do exato lugar que, chegando lá, vai começar a sumir as primeiras manchas. Vai olhar e vai dizer, rapaz, começou.
Começou aquilo que Deus prometeu na minha vida. Eu não sei se é na sua família, eu não sei se é nas suas finanças, eu não sei se é na sua vida espiritual. Mas um dia que eu li esse texto, isso mexeu comigo. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Quer milagre? Saia do lugar que você está. Quer cura? Se mova. Quer que Deus entre com intervenção na sua casa? Continue andando. Porque o diabo ele quer te parar, sabe por quê? Porque quem para não tem mais sonho. Quem para perdeu a fé. Quem para está vulnerável. Quem para está dizendo, eu não creio mais. A Bíblia diz que o diabo está em nosso derredor como um leão. Como o quê? Como o quê? Você sabe que a presa mais fácil para o leão é a presa parada, distraída. É muito difícil o leão pegar algum animal em movimento. Assista os vídeos que você vai ver. Ele sempre espera um animal parar, se distrair. Não se distraia. Continue caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. Porque Deus ele vai na frente, como diz a palavra, endireitando os caminhos tortuosos, aplanando as veredas, tirando as pedras, derrubando porta, para fazer cumprir na tua vida o que Ele prometeu.